E o grito de sua mãe fizeram Miguel largar a vassoura e correr até ela. "O que aconteceu?" perguntou assustado. Sem responder, ela trancou rapidamente as portas da frente e do quintal. Sua respiração estava pesada e o medo era evidente em seus olhos. Miguel viu que algo estava errado e instintivamente pegou o facão de seu pai, guardado como uma lembrança de suas aventuras juntos. Eu vi algo na beira da mata. Era grande, com olhos vermelhos, brilhando como brasas. Tinha uma maldade horrível. Miguel sentiu o pavor crescer. O som de passos pesados começou a circular pela casa. A criatura estava farejando, como se procurasse algo ou alguém. O cheiro de medo pairava no ar. De repente, o som cessou e o silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer ruído. Por um breve momento, Miguel e sua mãe tentaram se acalmar. Parecia que a criatura havia ido embora, mas, no instante em que respiraram fundo, a porta da frente foi destruída com um único golpe. Lá estava a criatura. Uma visão aterrorizante que desafiava a lógica. Parecia um lobo misturado com um homem. Suas pernas dobradas para trás davam a impressão de estarem quebradas, mas sustentavam seu corpo com uma força animal. Os olhos vermelhos brilhavam com uma maldade cruel e suas garras e dentes eram afiados como lâminas. Miguel ficou paralisado por alguns segundos, o terror congelando seus movimentos. Mas então, ele saiu de seu estado de transe e avançou com o facão. Com um golpe, tentou atingir a criatura, mas ela era rápida. Esquivou-se facilmente e, com um movimento rápido, desferiu um soco que jogou Miguel a mais de 1 metro de distância. A fera então voltou sua atenção para a mãe de Miguel. Em um salto, cravou os dentes em seu ombro, arrancando um grito de dor. Vendo a cena, Miguel se levantou, ignorando a dor, e correu em direção à criatura, desferindo um soco em suas costas. O impacto fez a fera soltar sua mãe e se virar para o garoto. Miguel atacou novamente, acertando outro golpe no peito da criatura. Mas o monstro era mais forte. Ele agarrou Miguel pelo pescoço com uma das mãos, levantando-o do chão. Com a outra, fez um pequeno corte no olho direito de Miguel, como se estivesse marcando-o. A dor era insuportável e o sangue escorria pelo rosto do garoto. Os olhos da criatura eram cheios de malícia e crueldade, como se estivesse se divertindo com o sofrimento de Miguel. Com um movimento bruto, jogou o garoto contra o armário de pratos que caiu em cima dele. A fera então desapareceu na noite, deixando para trás destruição, dor e uma mãe ferida. Miguel perdeu a consciência, mas a imagem daqueles olhos vermelhos e aquele sorriso monstruoso ficaria gravada para sempre em sua mente. Miguel acordou com a respiração ofegante, o coração ainda batendo descompassado. O pesadelo que o havia acordado era mais real do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. Ele estava em um hospital. A sensação de dor no corpo era leve, mas presente. Seu corpo parecia cansado, suas articulações pesadas. O cheiro do hospital, o som de monitores e o leve zumbido na sala o faziam sentir-se perdido, como se estivesse fora de seu próprio corpo. Uma enfermeira entrou no quarto e, ao vê-lo acordado, imediatamente saiu para chamar o médico. Miguel ainda estava atordoado, seus sentidos retornando lentamente, como se estivesse emergindo de um estado profundo e perturbador. Quando o médico entrou, ele fez uma pergunta simples, mas cheia de intenção. "Como você está se sentindo?" Miguel, com a voz rouca, mal conseguiu responder de imediato. Seus pensamentos estavam confusos, como se algo ainda estivesse lhe faltando. Então, ele perguntou, quase como uma necessidade desesperada:
Quanto tempo eu dormi? O médico, com uma expressão calma, respondeu: foi apenas um dia. Fomos chamados por moradores que encontraram você debaixo de um armário de pratos quebrados em sua casa. Estava bem machucado, mas não gravemente. Trouxeram você para cá rapidamente. O médico continuou explicando que Miguel havia sofrido algumas fraturas, mas nada grave, e que ele se recuperaria em pouco tempo. No entanto, o corte no olho direito de Miguel era grande e, embora não tenha sido profundo o suficiente para cegá-lo, deixaria uma cicatriz permanente. Mas, enquanto o médico falava, a mente de Miguel estava longe. Ele estava lembrando da noite anterior, a dor, o medo, o terror nos olhos daquele monstro. E foi então que uma onda de pânico o atingiu. Ele não se importou com os fracos consolos do médico. Não se importou com sua recuperação. A única coisa que importava agora era sua mãe. E minha mãe? Como ela está? O médico, que até então estava aliviado por ver Miguel acordado, fez uma pausa. Seu semblante se apagou e uma seriedade tomou conta de seu rosto. A expressão que se seguiu foi a de lamento, algo que Miguel temia ouvir. A sua mãe não sobreviveu. Miguel sentiu um peso no peito, como se algo tivesse se despedaçado dentro dele. O médico explicou que o ferimento no ombro de sua mãe havia sido muito grave. Ela perdeu muito sangue, ao ponto de não ter resistido quando chegou ao hospital. Miguel estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia girar, mas ele não conseguia acompanhar. Sua mãe, a última pessoa que restava para ele, não estava mais ali. Ele perdeu seu pai, e agora ela. O médico perguntou o que aconteceu naquela noite, mas Miguel não respondeu de imediato. Ele sabia a verdade. Ele sabia o que havia acontecido. Ele lembrava de tudo: os olhos vermelhos da criatura, a sensação de impotência enquanto via sua mãe ser atacada. Mas Miguel estava quebrado. O choque ainda tomava conta dele, e sua mente recusava-se a aceitar a dor que se instalava dentro de si. Ele se sentia como se não fosse mais ele, como se a perda tivesse dilacerado sua alma. Antes, ele estava rachado. Agora, ele estava em pedaços. Não conseguiu cumprir a promessa de proteger sua mãe, e isso o atormentava, como se o universo tivesse decidido arrancar tudo o que ele amava. E havia algo mais, algo que não era tristeza, nem dor. Era ódio, um ódio profundo, imenso, que crescia dentro dele como um veneno. Ele sentia como se esse ódio fosse percorrendo seu corpo, em cada célula, em cada fibra de seu ser. Ele odiava aquele monstro, odiava a dor que o consumia, odiava o fato de ter sido tão fraco. Miguel sabia naquele momento que ele não seria mais o mesmo. Algo dentro dele havia mudado, e o que quer que fosse esse ódio, ele não sabia onde o levaria. Mas uma coisa era certa: ele não iria esquecer. Ele não iria perdoar. A busca por vingança começava a crescer dentro dele como uma chama, e não havia como apagá-la agora.